Bom, o Queiroz pediu um habeas corpus ao Gilmar Mendes, né, sabendo, e a gente vem noticiando aqui, que o Félix Fischer recebeu alta, está em casa, deve retomar aí as suas funções no STJ na quarta-feira. Félix Fischer, que é relator do caso da rachadinha, é relator da Lava Jato, é considerado um ministro sério. E tudo indica que ele vai ali acolher o recurso do Ministério Público para a anulação da liminar que garantiu a domiciliar de Fabrício Queiroz e da sua mulher. Aí o que o Queiroz fez? Recorreu ao Gilmar Mendes aí. Vamos ver o que o Gilmar Mendes faz com esse HC. É isso? Vamos entender essa história no podcast aqui do Renan Ramalho, que você, assinante do Antagonista Mais, já recebeu antecipadamente esse conteúdo exclusivo. Solta o podcast. Boa noite, pessoal. Aqui fala Renan Ramalho, de Brasília. Olha, Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar acionaram ontem à noite o Supremo Tribunal Federal e pediram para o ministro Gilmar Mendes derrubar qualquer restrição imposta sobre eles. Por exemplo, a prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, que substituiu a prisão preventiva deles decretada em junho pela Justiça de Primeira Instância. E o argumento da dupla, do casal, é o mesmo usado por Flávio Bolsonaro. Queiroz, que era assessor do então deputado estadual, diz que o juiz Flávio Itabaiana, da primeira instância, é incompetente, ou seja, não tem atribuição para supervisionar a investigação e, portanto, decretar sua prisão preventiva. Na prática, pela função de assessor de Flávio Bolsonaro, Queiroz entende, junto com sua defesa, que ele também teria direito ao foro privilegiado. Lembrando que, em junho, logo depois da prisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro levou o caso para a segunda instância, ou seja, tirou o caso do juiz Flávio Itabaiana, que conduzia a investigação, supervisionava a investigação desde o início, e arremeteu para o órgão especial, composto aí por 25 desembargadores. É por isso que Fabrício Queiroz diz que Flávio Itabaiana nunca poderia ter decretado a prisão preventiva. Olha, o fato é que nessa decisão de junho do TJ, os dois desembargadores que formaram maioria concordaram que as medidas até então adotadas por Flávio Itabaiana, o juiz de primeira instância, eram válidas. A defesa de Queiroz está agora se baseando no voto vencido do desembargador Paulo Rangel, que queria invalidar todas as medidas, quebras de sigilo, prisões preventivas, interceptações feitas na investigação até o momento. E no pedido enviado ao Supremo para derrubar qualquer restrição às medidas substitutivas da prisão, portanto, Queiroz também rebateu ponto a ponto o decreto de prisão original. Afirmou de forma categórica que ele nunca teve a intenção de se esconder ou de fugir da justiça, porque ele tinha um endereço declarado, muito embora tenha sido encontrado, lembrando aqui, no escritório, dentro de um sítio do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, coisa que ninguém sabia, mas que ele estava lá, segundo a defesa, porque, como já dito, estava fazendo um tratamento de saúde, e que as autoridades do Ministério Público, por exemplo, tinham o telefone dele, mas nunca ligaram para marcar esse depoimento. E mais um dado curioso desta petição de habeas corpus. No pedido, o Ministério Público Federal juntou algumas mensagens e contatos de Fabrício com Márcia Aguiar, que demonstravam que ele tinha uma certa ascendência sobre milícias do Rio, ainda que fosse investigado. Bem, no pedido de habeas corpus, a defesa disse que não há indicação de que se tratavam de milicianos e que supor que esses conflitos pessoais eram de criminosos é um preconceito do Ministério Público com relação a pessoas que moram em favelas. Bem,
O pedido está com Gilmar Mendes, foi encaminhado hoje ao gabinete, tramita em segredo de justiça, mas claro, a gente fica em cima para saber se o ministro, como de outras vezes, vai derrubar mais essa prisão. Lembrando que na sexta-feira e no fim de semana o ministro derrubou outras prisões de outro caso relacionado aí ao Alexandre Baldi, que é secretário de Transportes de São Paulo e foi pego na Lava Jato do Rio, numa investigação sobre desvios na saúde. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até amanhã. Muito bem, aproveito aqui para chamar você a integrar a comunidade antagonista. Agradeço desde já aí o imenso volume de assinaturas novas, novos assinantes, todos muito bem-vindos. Desfrutem desse conteúdo, conteúdo qualificado, cobertura profunda, cheia de furos exclusivos aí da revista Cruzoé, na cobertura em tempo real, frenética do antagonista, tudo em primeira mão para vocês também, além, né, de podcasts do Mário Sabino, do Diogo Mainardi, dos repórteres. Você acabou de assistir aí o podcast do Renan Ramalho, que traz para você a notícia ali, o sentimento, né, o cheiro da notícia de quem está trabalhando diretamente com o caso. Então, assim, fiquem à vontade também para questionar, fazer perguntas. Usem aqui o nosso chat para dar sugestões, para perguntar sobre determinada pauta que a gente traz no próximo programa. Se você quiser, olha, Renan, queria entender mais um caso assim assado aí do judiciário, ele grava para você. Quiser entender da política, tá ali o César Feitosa, o Diego Amorim, que agora está de férias, mas na semana que vem já está voltando. E assim a gente segue aqui nessa nossa relação direta com o assinante. Para quem não sabe, estamos com promoção, tá? O Antagonista Mais, o nosso aplicativo, R$ 12,90 por mês. É nada, né? É nada, é um café. A Cruzoé, R$ 16,90 também não é nada. Se você quiser fazer o combo, aí é melhor ainda, porque você pega todo o material que a gente está produzindo, né, com toda essa equipe aí competente, que faz um jornalismo independente, é o único jornalismo independente desse país. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro público e não tem dinheiro de empresa enrolada, né? Então, assim, dinheiro aqui, o patrocínio, de quem é o patrocínio do site? Quem financia o site? Muita gente fica aí usando aí fake news, né? Espalhando fake news nas redes sociais. Quem financia o antagonista é você com a sua assinatura. Então, quanto mais assinantes, mais garantia, né, de uma qualidade de informação para que você possa, né, ler, ouvir, assistir como o nosso programa aqui e formar a sua opinião, poder tomar decisão mais fácil, poder votar melhor. É isso que interessa. Então o combo sai a R$ 22,90 por mês. É praticamente de graça. Bom. Já chegaram no Covid-19 está se espalhando.